Olá, jovens! Olha eu aqui de novo com vocês para mais uma aula de física. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo de movimento uniformemente variado, tá bom? A aula passada nós resolvemos exercícios e também falamos de aceleração escalar média constante. Eu até deixei um exemplo para vocês que nós resolvemos da velocidade final, lembra? E hoje nós vamos ver como é que funciona essa velocidade, como é que funciona esse espaço. Bom, nós vamos ver a estruturação das funções para facilitar os cálculos no nosso movimento, tá bom? Então vamos lá, olha só. O que nós vamos trabalhar hoje? Cálculo de velocidade, cálculo de distância percorrida e velocidade em função da distância também, ok? Essa primeira e essa segunda parte aqui nós vamos chamar de funções horárias do movimento e essa última nós vamos dar um nomezinho, tá? Então, a partir de agora, nós vamos conseguir aí conhecer e resolver situações que envolvam um movimento uniformemente variado com o uso de funções, tá bom? Olha só nossa perguntinha de novo, quem lembra dela? O que falamos para o motorista quando queremos que ele aumente a velocidade? Acelera, né? Então ali é o quadro, uma pintura chamada O Grito, e nós fizemos uma brincadeira aí. Lembra lá do acelera Rubinho? Então, nós vimos que esse conceito de aceleração está envolvida com variação de velocidade e variação de tempo. E nós vamos ver a partir de agora que eu posso justamente encontrar também essas velocidades e também essas variações de espaço. Então, olha só esse desenhozinho aqui. A partir de agora, a gente vai estudar as funções que permitem a parte da descrição matemática de um movimento uniformemente variado, tá bom? Então, olha só, lembrando que nós temos aí isso da aula passada, o tempo inicial, ok? Nós temos aí o tempo final também, tá bom? E nós temos relacionado ao tempo final e ao tempo inicial também a velocidade, ok? O que nós vamos colocar agora, pessoal? Junto com o tempo inicial, com a velocidade inicial, eu também vou ter o espaço inicial que está sendo ocupada pelo meu veículozinho aí, ok? Então, aqui eu tenho uma distância inicial. Aumentou a velocidade, ele percorreu esse espaço. Então, ele vai passar a ter um espaço final que nós podemos calcular, ok? E ele vai ter percorrido aí uma distância final, tudo bem? Então, vamos prosseguir. Primeiro, nós vamos fazer, galerinha, o cálculo da velocidade, ok? Eu até fiz essa demonstração para vocês na aula anterior, mas aqui nós vamos fazê-la de maneira mais clara. Para trabalhar o cálculo da velocidade, eu vou precisar de quem? Exatamente da minha aceleração escalar média constante, que é sempre a variação da velocidade pela variação do tempo. Lembrando, toda variação é sempre o último menos o primeiro, o último menos o primeiro, variação de velocidade, velocidade final menos a inicial. Variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. Bom, o que eu posso fazer a partir daqui? Pronto, olha só como é que ficou. Aqui, pessoal, eu posso calcular minha velocidade final. Lembra daquele exercício que ele deu a aceleração de 1,5 e pediu para calcular a velocidade? Exatamente, nós podemos usar uma equação para fazer isso em todos os casos, tá? Então, quando eu quero calcular essa velocidade aqui, eu vou dar um jeito de isolar essa velocidade, ok? Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Coloca umzinho aqui embaixo e faz essa multiplicação. Multiplica 1 vezes isso daqui e o A vezes o T. Lembrando que para a equação da velocidade, o meu tempo inicial aqui, ó, vai ser quanto? 0. Então, toda vez que eu tiver uma velocidade final, no tempo final, meu inicial for 0, eu vou ter essa estrutura bem aqui, ó. Multipliquei e igualei pela outra multiplicação. Como eu quero somente a velocidade final, eu vou deixar ela sozinha desse lado aqui. E essa daqui que está subtraindo passa o quê? Somando. Olha só o que eu vou obter ali, pessoal.
velocidade final é igual à velocidade inicial do veículo mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Então, toda vez que eu substituir um tempo ali, eu vou achar uma nova velocidade. É por isso que o nome é função horária da velocidade. A velocidade, ela depende do tempo para que nós possamos encontrar essa velocidade, ok? Então, vamos lá, olha só. Aqui nós vamos dar os nomezinhos. Essa velocidade é a velocidade inicial, ok? Essa velocidade inicial, no tempo inicial de quanto? De 0. Ó, você pode ver, ele não aparece aqui, ele é 0. Aqui nós temos o tempo inicial, que ele não aparece. Qual é a condição dele aqui? Inicialmente ele é 0, ok? Nós temos aqui a velocidade que nós podemos encontrar, que é a velocidade final. E para encontrar essa velocidade final, eu preciso do tempo relacionado a essa velocidade, que eu chamo de tempo final. E aqui a nossa aceleração do veículo, que é a nossa aceleração escalar média constante, ok? Então aqui, olha só para fazer uma brincadeirinha. Olha aqui, né? Vovô é atrapalhado, né? Então tá aqui, ó. Vovô é atrapalhado, ok? Só para a gente fixar mais a nossa formulazinha. Professora, vamos fazer uma aplicação? Com certeza, pessoal. Olha a aplicação chegando aí. Exemplo 1. Um móvel se desloca com uma velocidade que obedece à função. Então, olha só. Dessa vez aqui, vocês podem observar que em vez de ele deixar os números soltos lá no enunciado, ele colocou esses números dentro de uma função. Qual é essa função aqui? Velocidade é igual a 9 menos 3 vezes quem? Vezes t. Observe aqui que está escrito aqui, galerinha, SI, significa que as nossas unidades, elas são dentro do SI. Ele pede aqui uma série de coisas. A velocidade inicial, a aceleração escalar média, a velocidade no instante de t igual a 4 segundos, o instante, ou seja, o tempo, né, em que a pessoa muda o sentido do movimento. E letra E, eu quero a classificação do movimento em qualquer instante? Não, a classificação do movimento no instante de 4 segundos. Pessoal, como é que eu vou descobrir tudo isso? Eu vou simplesmente pegar esta função do movimento e eu vou comparar com a nossa função geral. Professora, como é que eu faço isso? Olha só, se liga aqui na comparação. Eu vou pegar a função do exercício e eu vou comparar com a função geral, ok? Professora, mas não era positivo? O que esse negativo está fazendo aí? Pessoal, esse negativo é por causa de quem? Do menos 3. Mais com menos? Menos. Então, está aqui o nosso negativo, ok? Então, olha só, vamos lá. Vamos comparar. Eu vou circular aqui, ó, ok? Aqui, só para facilitar, vou deixar um maisinho aqui e vou circular tudo, tá bom? Olha aqui, ó. Professor, então, é só circular? Sim, galera, quando eu circulo, o que eu vou fazer aqui? V0 não é velocidade inicial? Então, comparando ali, ela vale quanto? 9. Então, velocidade inicial é 9 metros por segundo, lembrando que é no SI, ok? E nossa aceleração escalar média vale quanto? Quanto é que eu circulei ali? Menos 3. Então, nossa aceleração escalar média é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra A e a letra B, pessoal, é só você fazer o comparativo da função do exercício com a função geral. Fechado? Vamos ver aqui. Agora eu quero o quê? A letra C. A velocidade no instante igual a 4. Então, o que eu vou fazer, galera? A nossa função horária, ela é justamente para calcular qualquer velocidade quando eu tiver um tempo específico, né? Ou seja, a velocidade depende do tempo. Nesse caso, o nosso tempo vale quanto aqui? 4. Com esse tempo, eu vou achar uma velocidade e para fazer isso, eu vou usar a função do movimento, que é essa dali. Então, eu tenho V igual a menos 9 vezes 3 vezes T. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse T aqui, eu vou colocar o tempo do exercício, que é quanto?
4, exatamente. Então, eu vou obter essa continha aqui, ó. 9 menos 3 vezes 4. 9 menos 12, eu vou ter um número negativo. Ou seja, lá no instante de t igual a 4 segundos, a minha velocidade ela é o quê? Negativa. Professor, então significa que a velocidade diminuiu? Exatamente, pessoal. Significa que a minha velocidade diminuiu. Olha só, lembrando aqui no slide anterior, ó, que ela valia quanto? 9. Lá no tempo de 4 segundos, ela foi para quanto? Para menos 3. Então, ela diminuiu, certo? Eu posso falar que se eu for classificar aqui, o meu movimento ele é o quê? Retardado. Ok? Letra D. Um instante em que a pessoa muda o sentido do movimento. Opa, professora, qual é a diferença? Pessoal, então imagine aqui, olha só. Vem aqui comigo, ok? Eu estou andando aqui, ó. Estou olhando aqui para o nosso estúdio, né? Eu estou andando para frente. Andei. Opa, o que que eu fiz aqui? Eu parei, certo? Olha só o que que eu estou fazendo. Eu estou voltando. O que que eu fiz aí, pessoal? Eu mudei de sentido. Eu estava num sentido, eu parei e mudei de sentido. Ou seja, quando eu mudo de sentido, o que que vai acontecer com a minha velocidade? Ela é 0. Então, o instante de tempo que eu estou procurando na mudança do sentido é justamente quando a minha velocidade vale quanto? 0. Vamos calcular? Então, olha só. Mudei de sentido, minha velocidade é quanto? 0. Ok? Eu vou substituir esse 0 aonde? Bem aqui. Substituindo aí, ó, o que que vai acontecer? 0 é igual a 9 menos 3 vezes t. Vou passar esse carinha aqui que está negativo, eu passo ele para cá positivo. E eu vou isolar o t, certo? É que nem está isolando um x aqui, ó. Imagine que é 3x igual a 9. Mas aí é 3t, então é só você isolar. Olha o que que vai acontecer? 3 segundos. Isso implica o quê, pessoal? Que eu estava lá inicialmente né? Eu estava inicialmente a 9 metros por segundo, ok? Olha só, vem aqui comigo. Eu estava lá a 9 metros por segundo, andei 1 segundo, 2 segundos. No terceiro segundo, eu mudei o meu sentido e passei o quê? Para o lado negativo, né? Então, em 3 segundos, a minha velocidade era 0 e em 4 segundos, a gente achou aquele valor negativo. Fechado? Vamos continuar lá, então. Olha só a nossa representação do movimento, ó. Eu comecei a marcar daqui 9 metros por segundo, em 1 segundo 6. Ó, a velocidade era 3 em 2, aqui mudou de sentido, tá vendo, ó? Velocidade igual a 0, tempo em 3 segundos. Ó aquele que a gente calculou. Tá vendo aqui que nós calculamos? No tempo de 4 segundos a velocidade era menos 3. Então, a mudança de sentido, ela está aqui. Ok? Eu posso ver que a minha velocidade está o quê? Está diminuindo, né? Ela está diminuindo aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, nesse trecho que foi colocado, eu tenho a velocidade aqui, se eu for ver nesse outro trecho aqui, no mesmo sentido da trajetória, tá? Aqui, ó, lembrando que o sentido da trajetória é esse, ok? Professora, a velocidade está diminuindo, mas ela está no mesmo sentido da trajetória aqui, tá bom? Que nesse caso aqui eu tenho o sentido oposto da trajetória, ok? Então, se eu for fazer a minha classificação, aqui eu tenho a mudança de sentido da minha trajetória. Aqui eu estava no mesmo sentido, aqui eu fiz a mudança, tá? Então, nesse caso, olha só que bonitinho o nosso piloto de fuga, né? Lindíssimo aqui no nosso carro número 1. Então, olha o que está acontecendo com a velocidade dele, ó. Certo? E aqui eu tenho mudança de sentido, ok? Então, a classificação do movimento aí, no instante de t igual a 2 segundos, que é o que ele está pedindo lá, é o mesmo sentido da trajetória, ok? Agora, aqui o que a gente vai olhar? Se eu tivesse aqui, ó, menos 9, menos 6, menos 3, e aqui eu mudo de sentido, seria o sentido oposto da trajetória, correto? Nesse caso aí, ó, no tempo de 4 segundos, o móvel terá o sentido contrário da trajetória, ok? Tá, pessoal? Então, aqui nós trabalhamos com a nossa equaçãozinha de velocidade, tá
bom? Então, professora, eu posso encontrar tanto tempo quanto velocidade? Pode, porque é uma função horária. Para você utilizar uma função horária, eu tenho que ter uma das variáveis, que são aquelas que variam, né? Que eu possa substituir, ok? Mas podemos fazer a mesma coisa para distância? Podemos sim, é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Vem aqui comigo, olha. Cálculo da distância percorrida. Da mesma forma que eu acho a velocidade, eu também posso, pessoal, encontrar qualquer distância em função do quê? Do tempo, tá bom? Então, eu tenho uma distância que eu posso calcular, uma distância final percorrida, lá do movimento que eu estou analisando, pelo corpo, né? Desde o instante inicial até o instante final. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu olho o gráfico, ou eu olho uma função. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, só para a gente exemplificar e ficar mais simples? Então, imagine, está aqui o nosso gráfico de velocidade. Velocidade em função do tempo, ou seja, né? Nosso y em função do x aqui, ok? O nosso x em função do t. Isso depende do que eu quero analisar. Então, nesse caso, pessoal, olha só, a velocidade ela é em função do tempo. Se a velocidade ela é em função do tempo, ela fica o quê? Na vertical e o tempo fica na horizontal, tá bom? Um fica aqui no eixo da vertical, outro no eixo da horizontal, ok? Lembrando, como eu estou falando de movimento uniformemente variado, a minha velocidade ela é variável. Então, eu vou ter uma velocidade inicial e uma velocidade o quê? Final. Nesse gráfico aqui, a minha velocidade aumentou. Então, imagina que eu saí de um número aqui de 1 e fui até 4, ok? E o meu tempo eu saí de 0 e fui, por exemplo, até 2. Tá bom? Então, para eu representar isso graficamente, fica dessa forma. Eu faço a minha escalazinha aqui, né? Opa, deixa eu só trocar o número aqui. Pronto, né? Então, imagine aí que eu tenho uma representação bem simples. Fiz aqui, ó, cada um desse aqui equivale a 1. Eu saí do 1 e fui para o 2. Então, aqui, ó, no tempo de 0, a velocidade era 1. E no tempo de 2, a velocidade é quanto? 2 aqui, ok? O que vai acontecer, pessoal? Essa parte aqui, eu posso ver que altura é essa aqui, ó. Vamos daqui até aqui comigo, ó. Vamos comigo aqui. Que altura é essa? V0, certo? Se eu for olhar isso tudo aqui, ó, daqui até aqui, eu vou ter quem? V menos V0 é igual a A vezes T. Professor, então eu estou vendo que dessa forma eu posso fazer uma área. Posso fazer uma área? Exatamente, pessoal. A gente vai fazer a área desse gráfico aí, que ela vai obter um resultado aí bacana para a gente, tá? Então, de acordo com a figura, a área sob, né? Sob é o que está embaixo aqui. O gráfico é a soma das áreas. Então, ó, vocês podem perceber. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho duas, ok? Então, vamos fazer aí, ó. Eu tenho essa área aqui. Que figurinha é essa, pessoal? Professor, é um retângulo. Exatamente. Então, para calcular essa área, eu vou fazer o quê? Base vezes altura. Base, altura. Ok? E aqui, pessoal, esse 2, isso lembra o quê? Lembra um triângulo retângulo, né? Então, dá para calcular também aí. Ok? Mas aqui, nesse caso, olha só. A base aqui é quanto? É um T, né? A base aqui é o T. E nossa altura aqui vale quanto? V0. Então, base vezes altura é V0 vezes T para quem? Para 1, ok? Então, tá aí, ó, que bonitinho. Deixa eu até apagar o meu, porque o do slide está bem bacana. Então, olha só, deixa eu apagar o meu aqui para vocês visualizarem melhor. Pronto. A área desse retângulo aí é a base vezes quem? A altura, ok? Então, base é o tempo e a altura é a velocidade. Tá? Nesse caso, como é até aqui a velocidade inicial. Achamos a primeira. Vamos encontrar agora a segunda. Quem é a segunda área? Essa partezinha aqui, né? Essa partezinha que está aqui, ó. O que é isso aqui? É um triângulo retângulo. Professor, um triângulo retângulo é a metade de um retângulo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a área anterior e dividir por quanto? Por 2, porque é só a metade.
Tá aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2, ok? Nesse caso, quem é a base? É o T. Quem é a nossa altura aqui, pessoal? É o nosso AT, né? Olha só. Aqui, ó. Altura e base. Então, o que eu vou ter aqui? A base é o tempo. E a altura quem é? É o nosso A vezes o T aqui. Ok? E aqui, ó, só reagrupando para ficar bonitinho. Eu tenho meio de AT ao quadrado, porque você multiplica letra vezes letra. Ok? Pessoal, e essa aqui é a nossa segunda área. O que nós vamos fazer nesse caso aqui? Olha só, eu fiz ali o gráfico bonitinho. Eu fiz uma área, fiz a outra área. O que eu tenho que fazer agora para descobrir a área total? Eu vou somar. Então, vamos somar para ver quanto é que fica? Olha lá. Então, a distância total percorrida por esse corpo aí é a soma justamente das áreas do nosso gráfico de velocidade com o tempo. Então, a nossa distância percorrida, a nossa variação de distância aqui, ela é a velocidade inicial vezes o tempo, que é da nossa primeira área, do nosso retângulo, mais 1 sobre 2 vezes AT ao quadrado, que é a área, nossa segunda área, ok? Mas lembrando, o que é variação de distância? O que é uma variação? É sempre o último menos o primeiro. Então, quando o móvel ele muda a sua posição, ou seja, a distância vai ficando diferente com o passar do tempo, se a gente conhece a aceleração e a velocidade inicial, a gente pode obter o quê? Qualquer posição, tá, pessoal? Então, a nossa função, nós podemos reescrever ela disso e pegar essa variação aqui. O que é variação? Lembrando, é sempre a distância final menos a distância inicial. Olha só, se eu pegar isso daqui e substituir, eu vou obter, ó, D menos D0, velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT ao quadrado. Vocês podem observar, ó, que eu só substituí aqui, ok? Substituir. O que aconteceu? Eu simplesmente peguei esse cara aqui que é negativo e passei ele positivo. Galerinha, olha só. Essa equaçãozinha aqui eu chamo de função horária do espaço. Ou seja, se eu tiver o tempo, eu posso achar quem? A distância. O que é variado aqui? O tempo, a distância. A velocidade inicial ela é sempre única e a minha aceleração ela é escalar constante, ok? Então, vamos colocar os nomezinhos. Essa aqui vai ser a nossa distância final. Aqui é a nossa distância inicial. Aqui eu tenho a nossa velocidade inicial. Ok, deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Aqui eu vou ter o tempo. Aqui eu vou ter a aceleração. E aqui, olha só, opa, voltando, aqui eu também vou ter quem? O tempo. Ok? Então, essa daí é função horária da distância, função horária do espaço. E aquela era da velocidade. Vamos ver um exemplozinho de aplicação? Com certeza. Olha só o nosso exemplo. Um móvel possui seu movimento determinado pela função horária. Olha a funçãozinha aqui. D igual a 4 mais 2 vezes T mais 2 vezes T ao quadrado. Então, determine a posição inicial do móvel, a posição do móvel no instante de 3 segundos e a distância percorrida pelo móvel nos 3 primeiros segundos. Então, vamos lá. Como é que eu faço aí? Eu vou fazer da mesma forma que nós fizemos o exemplo 1. Eu vou comparar a função do exercício com a função geral, ok? Então, vamos ver como é que fica? Está ali a nossa função horária, tá bom? Que é a nossa função do exercício. Eu quero a posição inicial. Como é que eu vou achar daí? Eu vou fazer uma comparação. Nesse caso, a gente vai fazer o que? A comparação da função, como eu falei para vocês, com a função do movimento. Olha ela aqui. D é igual a posição inicial, velocidade inicial, ou a aceleraçãozinha aqui. Vamos comparar, pessoal, olha só. Fazendo a comparação. Quem é a posição inicial nesse caso? 4. É só a gente fazer a comparação aqui, ok?
Nesse caso, eu posso também comparar quem é a velocidade inicial se o exercício estivesse pedindo 2, tá? E eu também posso comparar aqui a minha aceleração. É só fazer isso daqui, ó. Ok? Mas nesse caso eu tenho meio de A vezes quem? 2, tá? É a mesma coisa que eu deixar aqui, ó. A sobre 2 igual a quem? 2. Coloca umzinho aqui só para não cair, né? Ó, multiplica aqui. 2 vezes 2, 4. Então, ó, eu posso até descobrir aqui tudo. Tudo que é constante eu posso descobrir. Que é quem? Quais são as minhas constantes aqui? Distância inicial, velocidade inicial e aceleração. Distância inicial vale quanto? 4, que é a posição inicial. A minha velocidade inicial vale 2. O exercício não pediu, mas eu só estou mostrando para vocês. E a minha aceleração, pelo comparativo aqui, vale 4. Ok? Essa foi a letra A. Então, posição inicial, 4 metros. Ele quer, pessoal, a posição do móvel no instante de 3 segundos. Opa! O que é instante? 3 segundos. Isso aqui é um tempo. E ele quer a posição do móvel nesse tempo. Então, ele quer quem? O D. Como é que eu faço para encontrar isso daí? Como é que eu faço para encontrar qualquer posição em qualquer tempo? Exatamente, função horária do espaço. Então, vamos substituir o instante de tempo, onde apareceu o T, e deixar o D livre para fazer o cálculo, tá? Olha só. Então, D igual a 4 mais 2T mais 2T ao quadrado aqui, ok? Substituindo um instante de tempo de 3 segundos, aqui dentro, eu vou multiplicar ele por 2. Eu vou fazer primeiro o quadrado, tá, pessoal? E depois é que eu multiplico pelo número da frente, tá bom? Lembrando que quando nós temos aí as nossas operações, primeiro você faz as potências, depois você faz a multiplicação pelo número da frente. Olha só como é que vai ficar. 4 mais 6 daqui, mais 2 vezes 3 ao quadrado daqui, 9. Soma tudo isso. Somando tudo isso, o que eu vou obter? A distância de 28 metros. Então, no tempo de 3 segundos, o meu móvel estava lá na distância de quanto? 28 metros. É isso que ele pediu na letra B, ok? Se liga na letra C, ele falou o seguinte: a distância percorrida pelos móveis nos 3 primeiros segundos. Professora, mas a gente não encontrou lá na letra B? Pessoal, vem aqui comigo, né? Aí surge essa dúvida. Professora, mas a letra C não seria a mesma coisa da letra D? Pessoal, se liga. Ele pediu na letra B qual é a distância no instante de 3 segundos. Então, ele quer exatamente qual é a distância, quando eu substituir dentro da função, qual é a distância que eu vou ter percorrido naquele instante de tempo específico. Aí eu achei quanto? 28. Mas na letra C, olha só o que ele pede lá, ó. A distância percorrida nos 3 primeiros. Tem diferença, pessoal? Tem, ó. Por esse termozinho aqui tem diferença. Por quê? Quando eu falo no instante de 3 segundos, eu quero saber o D exatamente onde? No T específico. Quando eu falo nos 3 primeiros segundos, eu quero saber o quê? A variação de distância do 1 até o 3, ok? Então, eu quero saber isso daí, eu quero saber o ΔD, tá? Que é a minha variação de distância nos 3 primeiros segundos. Ah, professor, então a diferença é essa, quando ele pede nos 3 primeiros ou nos 3 primeiros instantes, eu quero calcular a variação? É isso mesmo, tá, pessoal? Então, tem essa diferença. No instante T, eu vou achar uma distância específica. Agora, nos 3 primeiros segundos ou nos 3 primeiros instantes de segundo, eu vou calcular a variação, ok? Então, lá na letra A, nós vimos que a nossa distância inicial, ela vale 4. Lá, quando a gente calculou os 3 primeiros segundos aqui, no 3, nós achamos quanto? 28. Então, para eu calcular a distância percorrida pelo móvel nos 3 primeiros segundos, eu vou pegar simplesmente o meu 28, substituir e subtrair por quanto? Exatamente, 4, ok?
Então, nesse caso, eu vou obter o quê? 24 metros. Então, viram a diferença? Ok? Viram a diferença aqui? Né? Então, se liga. No instante de 3 segundos, é 28. Nos 3 primeiros segundos, eu tenho que pegar o que eu calculei lá no 3 e subtrair com a minha distância inicial. Seria 28 também se a distância inicial fosse 0, mas como a nossa distância inicial ela vale 4, né, como está lá no slide, então vai ser a diferença, tá, pessoal? 24 metros, ok? Vamos continuar lá? Então, eu tenho ali a velocidade em função da distância. Professora, a gente achou a velocidade em função do tempo, ok. Nós achamos a distância em função do tempo, ok. É por isso que a gente chama de funções horárias, porque são grandezas que elas dependem do tempo para serem encontradas. E quando não tiver esse tempo, como é que nós podemos fazer? Nós vamos usar, pessoal, uma relação entre as duas. Então, tá aqui, ó. Nós vamos usar a relação entre as duas, ok? Entre a distância e entre a velocidade. Para isso, eu vou fazer uma substituição para fazer essa demonstração. Então, eu vou pegar as equações anteriores e a gente vai calcular aí velocidade e distância em função do tempo. Eu vou substituir uma na outra e eu vou encontrar uma relação em que eu não precise do tempo para poder encontrar alguma coisa, tá bom? Então, vamos só, olha lá. Eu tenho ali, ó, eu vou tirar o valor do t da primeira equação, tá bom? Então, tá aqui a primeira equação. Eu vou pegar esse cara aqui que está positivo, vou passar ele negativo, opa. Então, ele está aqui, eu vou passar ele negativo, ok? O meu A, ele está multiplicando, eu passo para o outro lado sempre dividindo. Então, eu vou obter isso daqui, fechado? O que eu fiz? Eu isolei o tempo da equação da velocidade. O que eu vou fazer com esse tempo aí? Eu vou substituir esse tempo na função do espaço, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou substituir. Lembra que V0 vezes t mais 1 sobre 2 vezes t ao quadrado? No lugar do t, eu coloquei essa relação. Então, vocês podem observar que nesta relação aqui, eu não tenho tempo. Vamos desenvolver isso daí? Tá? Desenvolvendo ela aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer a multiplicação, né? Esse menos esse, aí vou fazer a multiplicação aqui também, tá? Essa demonstração, a gente não vai utilizar ela em exercícios. Ela é só colocada aqui, pessoal, porque eu quero chegar numa equaçãozinha chamada equação de Torricelli, tá? Ou Torricelli, né? Para o pessoal italiano. Então, eu vou obter isso daqui, olha que bonitinho. O que me fala aqui? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, ok? Que multiplica aqui, soma e multiplica 2 vezes a aceleração vezes a variação de distância. Então, vocês podem perceber que eu não tenho tempo aí, tá? E eu posso utilizar essa equação para calcular, nesse caso aqui, vejam comigo, velocidade. Eu posso calcular também velocidade inicial, eu posso calcular aceleração e eu posso calcular distância sem precisar do tempo. Isso depende das nossas condições. É claro, se o exercício der o tempo, a gente vai preferir calcular pelas funções horárias do movimento, tá, pessoal? Vamos na dica aqui. Se a velocidade inicial do corpo for 0, eu vou dizer que o corpo está o quê? Inicialmente ele partiu do repouso, né? Se eu estou inicialmente no 0 aqui, vou começar o meu movimento, então eu parti do repouso. Ok? Fechado? Nesse caso, as equações do movimento, elas vão se transformar nisso daqui, olha só. Quando eu não tenho velocidade inicial, eu posso usar essa contraçãozinha aqui. Isso serve também para a equação de Torricelli, ó. E também para a função horária da velocidade. Quando é que eu uso isso daqui? Quando eu não tenho tempo, ok? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, pessoal, ó. Lembrando aqui, ó, quando eu não tenho tempo, e ambas as aqui todas, né? Ambas as três aqui, quando a velocidade inicial é 0, eu posso utilizar a sua última parcela, tá? Para poder fazer os cálculos. Olha só,
Um automóvel inicia uma trajetória com velocidade de 4. Opa, ela já é iniciada de 4. Realiza um movimento uniformemente variado. Ele deu aqui já a aceleração. E ele está pedindo para calcular o espaço percorrido, né? Sabendo que no fim da trajetória sua velocidade era de quanto? 30 metros por segundo. Ó, vamos olhar, ele deu uma velocidade, deu uma aceleração e deu outra velocidade. Ele deu o tempo, pessoal? Não, mas só que mesmo assim ele está pedindo para calcular o quê? A distância. Então vamos lá retirar os nossos dados. Velocidade inicial, velocidade final, aceleração. Eu quero quem? A distância. Olha ali quem é a nossa novíssima em folha ali, equação de Torricelli. Eu posso utilizar quando eu não tenho o quê? O tempo. Vamos substituir? Olha só, substituindo. Quem ficou para ser encontrada? A distância. E nem precisei do tempo, né? Então, eu vou fazer 30 ao quadrado aqui, 4 ao quadrado aqui e vou multiplicar. Eu vou pegar esse cara aqui que está positivo, passa para lá negativo. E o resultado dele, né? Eu vou... só troquei de lado aqui para vocês verem. E eu vou achar quanto aqui, ó. 176,8 metros, ok? Então, olha só, aqui é a minha variação de distância, tá, pessoal? 176,8 metros, ok? Então, olha só, vem aqui comigo. Vamos relembrar o que nós vimos hoje? Nós encontramos funções horárias. Lembrando, por que função horária tem esse nome? Função horária é porque a grandeza depende do tempo. Então, eu tenho da velocidade, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Eu posso achar ali qualquer velocidade se eu substituir o tempo, ok? Qual é a outra que nós encontramos? A da distância, né? Que seria a posição, onde a distância final ela é igual à distância inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a nossa terceira parcela, que é 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Para que serve? Se eu tiver o tempo e eu querer uma distância específica nesse tempo, eu vou ter que utilizar essa função horária do espaço, ok? E quando ele não dá tempo específico e ele quer uma velocidade ou uma distância e não deu tempo, o que eu posso usar? Torricelli, ok? Então, só para a gente absorver mais, vamos escrever ele no quadro? Então, vamos lá. Eu tenho função horária da velocidade, que a velocidade final ela depende da velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ok? Eu tenho a função horária da distância aqui, ó, em que a distância inicial somada com a velocidade vezes o tempo, mais 1/2 de AT ao quadrado aqui, ok? E eu tenho a equação de Torricelli, tá bom? Coloca aqui o quadradinho. Ok? Pessoal, lembrando, essas são equações do movimento uniformemente variado. Isso indica que eu tenho as grandezas que são constantes e as grandezas que são o quê? Variáveis. Lembrando, pessoal, em qualquer função, eu tenho as grandezas constantes e as grandezas variáveis. Quem são, nesse caso aqui, as grandezas constantes? É tudo que é inicial, ok? Tudo que é inicial é constante, porque eu saio de um lugar. E tudo que é aceleração, tá bom? Então, tudo isso aqui é constante. Quem são os variáveis? Tudo que depende do tempo, que são as velocidades, as distâncias, ok? E aqui na nossa equação de Torricelli é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, nós vimos ali as nossas funções, nós vimos exemplos, ok? E nós vamos utilizar essas funções aí para resolver muitos exercícios também para facilitar a nossa vida, tá bom? E dê uma olhadinha na aula, veja o exercício de novo, veja os exemplos, anotem aí as dúvidas de vocês. E na próxima aula nós vamos fazer uma revisão e também nós vamos resolver uns exercícios, tá, pessoal? Forte abraço para vocês e até a próxima, tá bom?